Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura da 20ª parte do livro Fernanda Brum e Foi Assim, escrito por Fernanda Brum. Curitiba. O convite para o evento na Rádio Melodia de Curitiba veio pela Rádio Melodia do Rio de Janeiro. O encontro foi marcado para a noite. Um ônibus confortável nos levaria para os 2 dias de festa em outro estado. Eu estava alegre por ter sido convidada e fiquei imaginando como seria bom viajar com os cantores. Na minha mente, seria como a experiência que vivi quando fui de trem para o Canta Rio, todos cantando e compartilhando a palavra. Eu nunca viajava sozinha, meus pais se revezavam para acompanhar a menina cantora de 17 anos. Nessa viagem, meu pai foi comigo. Na época, ele estava desviado dos caminhos do Senhor, mas sempre me acompanhava. Subi as escadas do ônibus, não conhecia ninguém. Cumprimentei educadamente que cruzaram um olhar comigo. Sentei nas primeiras poltronas e logo vi o engraçadinho perguntando: vai viajar com esse saião? Eu tive vontade de responder: e você, vai viajar com esse cabelo? Mas preferi me calar e não entrar na pilha dele. O ônibus partiu. Aos poucos, todos foram pegando no sono. Eu, marinheira de primeira viagem, passei o maior frio da minha vida. O ônibus parecia um frigorífico, e durante toda a noite eu tentei entrar na jaqueta de couro do meu pai. Parecia que todos os meus ossos estavam congelados. Olhei ao meu lado e vi 2 meninas dormindo, aninhadas e quentinhas em seus abrigos de moletom. Que inveja gospel, pensei. Elas estão tão quentinhas e eu aqui batendo queixo. Pareciam irmãs, seus cabelos se misturavam com os casacos parecidos. Fiquei olhando para elas. Já estava amanhecendo e eu não dormi de frio mesmo. De repente, a que parecia mais nova me olhou e, reparando que eu estava com frio, perguntou: quer um casaco? Eu não pude acreditar, quase gritei um glória a Deus. Então, ela estendeu a mão e, sorrindo, me emprestou um casaco fofinho, no qual me aninhei pelo restante da viagem até o hotel. Chegando ao saguão do hotel, perguntei a ela: você é a Ishla, né? Ela riu com um sorriso largo, sincero e respondeu: não, a Ishla é minha irmã, eu sou a Lislane. Comentei: vocês são tão parecidas, e sorri. Elas também sorriram. Eu devolvi o casaco e subi para o quarto. Coloquei minhas malas no chão e meu pai foi arrumando meticulosamente suas coisas, como de costume. Pensei em descansar um pouco, pois quase não dormi na viagem, mas meu coração começou a queimar. Eu não entendi por quê, mas havia algo que o Espírito Santo queria realizar. Senti a presença de Deus no quarto e um quebrantamento em meu coração. Pedi licença ao meu pai e fui para o corredor do hotel. Então Deus me revelou algumas coisas a respeito daquelas meninas e disse: vá ao quarto da Ishla, bata na porta e peça para ser amiga delas. Eu fiquei envergonhada. Bater na porta do quarto de quem eu não conhecia? Dizer que Deus me mandou ser amiga delas? Como? Hesitante, aceitei. Fui caminhando em direção à porta, fechei os olhos e toque, toque, toque. Parecia que elas conversavam e se movimentavam de um lado para o outro. Não esperei muito e uma delas abriu a porta. Elas me receberam com largos sorrisos sinceros. Vai entrando, falou a Lislane. Reparei que as camas de solteiro estavam juntas. Elas eram irmãs. Tinham 5 anos de diferença e eram muito ligadas. Uma história linda de fidelidade e companheirismo. Sentei na beirada de uma das camas, respirei fundo e disse: Deus me mandou aqui para ser amiga de vocês. Não sei como vocês vão entender isso, mas Deus tem algum propósito na nossa amizade. Então comecei a dar voltas, sem conseguir chegar ao outro assunto que Deus havia me revelado. Eu simplesmente não sabia como dizer o que tinha a dizer. Dava voltas e mais voltas. A Ishla me interrompeu. Fê, fala logo o que é, pode dizer. Eu respirei fundo e disparei a falar como uma metralhadora, com muito medo de que elas não quisessem minha amizade, depois que eu falasse sobre o que Deus me revelava a respeito da vida e do ministério delas. Em resumo, Deus queria sacudir e revigorar seus chamados. Profeticamente, fui dizendo o que Deus queria delas. E, de maneira intensa, elas absorveram todas as palavras daquele momento inesquecível. Ficamos muito amigas na hora. Elas me convidaram para ficar lá. Dormimos juntas pela primeira vez, como faríamos pelos 20 anos seguintes. Amigas e irmãs inseparáveis. Elas começaram a repaginar meu visual envelhecido e cafona. Me ensinaram a maquiar de maneira mais moderna. Eu, por outro lado, equilibrava os exageros delas. Apresentei-lhes anáguas e forros para saias e blusas, para serem usados no palco. Elas riam muito de mim. Definitivamente, eu me tornei da família, e poderíamos mexer uma na vida da outra para melhor para sempre. A ressurreição do papai. Por
Por causa da incredulidade das pessoas, resisti muito antes de escrever esse texto. Mas como não me movo por críticas e opiniões, sigo no poder do Espírito Santo, compartilhando sobre minhas experiências com Deus. Eu estava em Curitiba numa viagem que seguiria por muitos anos, alinhavando meu futuro com os amigos que conheci naqueles dias. Eu e meu pai fomos visitar um casal de pastores queridos que faziam parte do seminário internacional que eu cursava. Chegamos ao apartamento deles e, como os pastores da Adonep, aguardávamos o almoço. O cheirinho da comida despertou nossa fome e meu pai pediu ao anfitrião um cafezinho. Todos conversavam alegremente na sala, falando das maravilhas de Deus e do seminário. Sorrindo, meu pai se preparou para beber o cafezinho quente da xícara branca. Verificou a temperatura e tomou o café de uma golada. Imediatamente começou a revirar os olhos, torceu o rosto e caiu morto no sofá. Eu não pude imaginar o que estava acontecendo. Pensei que ele tinha desmaiado. Então ele urinou, arrotou e ficou caído pálido com os lábios roxos. Os pastores se juntaram sobre ele e gritaram com autoridade, expulsando demônios e repreendendo todo o mal. Meu pai não reagia. Eu fiquei encolhida em um canto da sala petrificada. Deixei que meus líderes cuidassem do que estava acontecendo. Aqueles minutos pareceram uma eternidade. Nada do que eles faziam parecia surtir resultado. Um dos pastores tentou abrir a boca do meu pai com uma colher, mas ele continuou rígido, sem reação e sem sinal de vida. Eu permaneci vidrada naquela cena quando ouvi o Senhor me dizer: "Você sabe o que fazer, você estudou isso." Eu havia estudado uma apostila sobre ressurreição de mortos escrita por uma missionária batista. Ela tinha acabado de chegar da África, onde viveu experiências de cura divina e ressurreição depois do tremendo avivamento que a visitara. A apostila ensinava a crer e a clamar. Então entrei no meio dos pastores que impunham as mãos no peito do meu pai e gritei: "Espírito de morte, sai dele agora. Nélio, volta aqui agora, eu te ordeno em nome de Jesus." Fiz exatamente como ensinava a missionária batista. Eu não pude acreditar que gritei essas palavras no meio dos pastores. Eles me olharam e concordaram com a oração. Quando voltamos os olhares para meu pai, o vimos voltando como um afogado emerge do fundo do mar buscando ar para encher os pulmões. Ele olhou para 3 lados, como se não nos enxergasse ali, como se ainda estivesse em outro lugar. Eu continuei chamando: "Nélio, Nélio, volta aqui em nome de Jesus." Então ele rompeu em um choro alto e não conseguia falar português, só em línguas estranhas. Os pastores o levaram para o chuveiro e trocaram suas roupas sujas. Da sala eu pude ouvir seus cânticos espirituais e línguas estranhas. Depois saímos de carro direto para o hospital e ele insistia em glorificar em línguas. Entramos no hospital empurrando meu pai numa cadeira de rodas e ele chorava e cantava. O médico logo o atendeu e verificou sua pressão arterial. Não sei dizer se a pressão estava alta demais ou baixa demais, mas sei que o médico gritou: "Enfermeira, traga tal medicamento. Este homem não está vivo." Meu pai ficou em observação até que voltou a falar em português. Perguntei a ele o que havia acontecido, o que ele havia visto. Ele respondeu que viu 3 cenas, mas não conseguiu descrever. Ligamos para minha avó logo após o acontecido e ela perguntou: "O que houve aí em Curitiba?" Eu perguntei: "Por quê, vó?" Ela respondeu: "Eu estava dormindo à tarde depois do almoço e tive uma visão. Vi seu pai andando entre sepulturas e um espírito alado tentava empurrá-lo para dentro de covas. Ele estava apavorado e tentava se defender sem sucesso. De repente, uma janela se abriu no ar e ele foi puxado para dentro da janela e caiu sentado num sofá. Ele estava rodeado de pessoas. Ali havia um grande tapete e todos clamavam e oravam em voz alta. Eu disse: "Vó, tudo isso aconteceu hoje na hora do almoço na casa do pastor que nos recebeu." E contei toda a experiência. Ela me disse: "Seu pai com certeza estava morto e Deus o trouxe de volta. Glorifique ao Senhor." Contei esse testemunho às minhas novas amigas Ashley e Lislane, que glorificaram a Deus comigo. Eu sabia que depois dessa viagem em Curitiba eu nunca mais seria a mesma. Essa experiência foi a base para outras tremendas que eu vivi e ainda viverei em meu ministério. Obrigada por acompanhar a leitura da 20ª parte do livro Fernanda Brum e Foi Assim.